Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Esse episódio que eu conto hoje ocorreu entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Naquele momento, o Brasil havia assinado um importante acordo de cooperação com Cuba, que previa o intercâmbio, visitas de pesquisadores brasileiros a instituições cubanas e vice-versa, para o aprendizado e desenvolvimento conjunto de tecnologias que interessassem ambos os países. Por conta desse contrato de cooperação, eu recebi naquele momento a visita de um pesquisador cubano muito competente que estava interessado na produção de um material chamado alginato. O alginato é produzido a partir de algas e é muito usado em aplicações biotecnológicas. O problema é que Cuba não conseguia ter acesso a esse insumo, a essas algas para produzir o alginato e também não conseguia comprar o alginato no mercado internacional por conta do embargo comercial a Cuba. Durante esse trabalho, de fato, nós tivemos a oportunidade de desenvolver um novo processo, fazer novos materiais, levantar muitos experimentos e produzir com sucesso um substituto sintético para o alginato. Desenvolvemos também regras para o escalonamento, para produzir em grande quantidade, um projeto e resultados muito legais. Como é de costume, na área científica, nós escrevemos um artigo científico e submetemos à publicação, nesse caso, a uma importante revista sediada nos Estados Unidos. Depois de algumas semanas, nós recebemos a resposta e, para nossa surpresa, o trabalho não havia sido sequer considerado para publicação e nós recebemos a seguinte justificativa: era necessário respeitar o embargo americano a Cuba. Nós ficamos absolutamente chocados. Eu jamais havia imaginado que um trabalho científico poderia ser recusado por conta da nacionalidade de um dos autores. Nós enviamos em seguida o trabalho para uma outra revista também muito relevante de origem inglesa e ele foi publicado após uma rodada de revisões. O que esse episódio mostra com clareza é que, primeiro, é ingênua a visão de pesquisadores que acham que ciência e política não se misturam. O trabalho científico e de pesquisa é muito influenciado por aspectos políticos, como nós vemos agora mesmo no Brasil, em que a ciência vem sendo boicotada pelo próprio governo federal e por uma postura negacionista e anticientífica de vários atores desse governo. Da mesma forma como nós vimos, autores de países que não são necessariamente do eixo não costumam ser tratados da mesma forma que os pesquisadores, autores de países do norte, em particular Estados Unidos e Europa. Uma outra mensagem que fica desse episódio é que as avaliações dos trabalhos por revisores, editores, não são necessariamente justas e atendem a objetivos políticos e comerciais. Por isso, você não deve desistir do seu trabalho nunca. Se necessário, faça uma revisão, mas nunca desista de publicá-lo e dar ciência à sociedade do trabalho que você está fazendo por conta de uma opinião desastrada de um revisor ou de um editor, como nesse caso. De meu lado, eu jamais enviei novamente para essa revista um outro trabalho para publicação. E apesar de ela ainda ser considerada relevante, eu jamais a recomendo para os meus alunos. É a minha forma de protesto. Sozinho, uma gota no oceano, mas é a minha forma de resistência. Grande abraço e até o próximo vídeo.